A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? A palavra de Deus nos fala, no capítulo 7 de Hebreus, do versículo 1 em diante, está escrito: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus nos mostra que esse Melquisedeque, pelo qual Abraão devolveu o dízimo, ele é uma figura teofânica de Cristo. E o que levou Abraão a devolver o dízimo para esse homem, para esse rei de Salém, esse rei de paz? Muito simples. A Bíblia diz que Ló havia sido levado cativo e 4 reis se levantaram contra 5 reis, e dentre esses 5 reis estavam os reis de Sodoma e Gomorra. Então 4 reis derrotaram 5 reis e levaram Ló cativo, porque Ló habitava em Sodoma. E o que aconteceu? Sabendo disso, Abraão separou 318 homens da sua casa, homens treinados, homens valentes, e foi ao encontro desses 5 reis, e de forma miraculosa, 318 homens desbancaram esses 5 reis e trouxeram Ló de volta. Libertaram o povo de Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades que estavam com eles. E ao ver esse milagre, ao perceber, o grande livramento que Deus trouxe àquele povo, Abraão, em gratidão a Deus, ele entregou o dízimo. A Bíblia diz que o rei de Salém foi ao encontro de Abraão com o pão e o vinho, e ali ele separou para aquele sacerdote o dízimo, em gratidão aquela grande vitória. Uma das chaves para sermos dizimistas, para vermos a Deus fazer ainda mais na nossa vida, uma das chaves chama-se gratidão. Sem gratidão é impossível prosperar. Na verdade, quando Melquisedeque ele traz o pão e o vinho, ele está anunciando que Cristo viria e morreria por nós. Mas quando Abraão devolve o dízimo, Abraão está em gratidão, declarando: ele vem, morrerá por nós, mas ele vive eternamente. Quando você entrega o seu dízimo na igreja, você está dizendo: o ancião de dias, o alfa e o ômega, Yahvé Olam, o Deus da eternidade, ele não tem início, não tem fim de dias e viverá eternamente. Eu tenho um representante que me justifica diante do Pai e que é eterno. E em gratidão, em resposta a todas as bênçãos que eu tenho recebido, eu dizimo. Essa é a chave para quem entrega o dízimo prosperar. Agora, o que dizer de Ló? Ló era o maior interessado. Abraão, ao recuperar toda a riqueza, ele recebeu uma proposta do rei de Sodoma. Lá no capítulo 14 de Gênesis, o rei de Sodoma diz para ele assim: fica com os bens e me entrega as almas. Fique com os bens e me entregue as pessoas.
E Abraão disse: de forma alguma, não pegarei de você nenhuma correia de sandália, para que não diga eu enriqueci Abraão. Abraão desprezou a riqueza que é dada segundo o curso desse mundo e preferiu a riqueza que é dada pelo Senhor. Quando nós desprezamos o dízimo, quando nós desprezamos o pão e o vinho, nós estamos aceitando a riqueza que provém deste mundo. E a riqueza que provém deste mundo, ela é passageira. Ló, por não ter gratidão, ele não foi ao encontro do rei de Salém. E a Bíblia nem diz que ele devolveu o dízimo. Ele deveria ser a pessoa mais grata naquele momento. Porque Abraão, embora tivesse obtido uma grande vitória, não era interesse de Abraão recuperar coisa alguma, porque ele não havia perdido nada. Agora, Ló não, ele havia sido resgatado, ele havia sido salvo. Ele deveria ser muito mais grato que Abraão, mas pelo contrário, a Bíblia fala que Ló retornou para a cidade de Sodoma, retornou ao curso do mundo. E o que aconteceu? No final da sua vida, ele perdeu todos os bens, ele perdeu a esposa e ele perdeu as filhas. O salário da ingratidão é sempre a perda, mas o salário da gratidão é a prosperidade. Quando nós dizimamos, nós não dizimamos porque nós temos necessidade, porque necessidades elas vêm e vão. Nós não dizimamos porque queremos fazer algum tipo de barganha com Deus. Nós dizimamos porque nós declaramos que o nosso sumo sacerdote, o rei de Salém, o rei de Jerusalém, o rei de justiça, o rei de paz, aquele que não teve início nem fim de dias, o ancião de dias, ele vive eternamente. E em gratidão a essa bênção permanente sobre as nossas vidas, então nós dizimamos. Se a pessoa não tiver revelação do sentido do dízimo, ela jamais vai dizimar com a fé correta. E isso não vai produzir fruto de prosperidade na vida dela. E nesses dias a primeira coisa que você precisa ter é coração grato diante de Deus. Não seja como Ló. A palavra de Ló significa véu. Remova o véu do seu coração. Peça para o Senhor te trazer luz do quanto Ele tem te abençoado. E quando você enxergar o quanto você tem sido abençoado, o dízimo vai deixar de ser fardo na sua vida. Você vai ser liberto do espírito de avareza. Você vai reconhecer que mesmo em meio à grande crise, à grande tribulação, o Senhor tem te dado o pão de cada dia. E em gratidão a isso, você vai conseguir contribuir com a obra de Deus. E na medida que você contribui, a Bíblia diz que Ele aumenta os frutos da sua justiça e Ele aumenta a sementeira, Ele aumenta o seu ganho para que você invista cada vez mais. Que Deus abençoe a todos. Amém.